Você sofre de depressão ou de ansiedade? Eu estava ouvindo um podcast agora e um dos convidados falou o seguinte, que os Estados Unidos é muito conhecido como um país depressivo. Porém, o Brasil, ele é muito conhecido como um país de ansiosos. E ouvir isso me fez refletir uma série de coisas as quais eu quero comentar com você agora. Primeiro que eu não quero aqui me passar pelo profissional dessa área, nem quero tirar nenhuma conclusão precipitada, mas de grosso modo, eu vou dizer para você assim, de modo bem básico, eu vou dizer para você que a depressão ela é um excesso de passado e a ansiedade ela é um excesso de futuro. Então, tanto quanto a depressão quanto a ansiedade, uma foca no passado, a outra foca no futuro e a pessoa acaba não focando no presente. Pensando nisso, me fez refletir sobre a Bíblia, claro. Porque Deus fala assim, por que você anda tão ansioso? Ou seja, por que você se preocupa tanto com o futuro? Em uma prova de que a ansiedade é excesso de futuro, que ele fala assim, por que você anda tão ansioso pelo que você vai comer amanhã, pelo que você vai vestir amanhã? Você não deve se preocupar com isso, porque Deus sabe de tudo que você precisa. E a prova que Deus sabe é que na oração modelo do Pai Nosso, ele nos orienta a dizer o seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, o que eu vou comer, me dá o de comer hoje, e amanhã? Amanhã é outro dia. E a palavra de Deus ainda diz que basta cada dia o seu mal, né? Então, às vezes a gente anda tão preocupado com o passado, tão preocupado com o futuro e a gente se esquece do presente, que Deus nos chamou para ter vida e vida em abundância, e você só pode abundar aquilo que você vive, né? Então, eu estava refletindo sobre isso e eu falei, eu preciso registrar isso de alguma maneira, de alguma forma eu preciso deixar isso registrado, porque isso é de extrema importância para os nossos dias. Nós fomos chamados para fazer a diferença e para viver no nosso presente, até porque a gente não tem mais controle sobre o passado. A própria Bíblia diz que do passado Deus já nem se lembra mais. Se você pediu perdão pelo passado, Deus nem se lembra mais do seu passado. Deus não vai ficar jogando o seu passado na sua cara. Aliás, quem tem a função de fazer isso se chama diabo, ou em outras palavras, acusador, o inimigo. Ele vem jogar as coisas do passado para você. O que te aflige tanto do seu passado, que acaba causando depressão, um excesso de passado na sua vida? E a gente precisa vencer isso. Passou, por isso que é o nome passado. Já era, já foi. Algumas pessoas dizem, é por isso que o para-brisa ele é muito maior do que o retrovisor é pequeno, é só para você ter uma amostra do que passou. Para que serve o passado? Para a gente refletir e ver o que a gente errou e melhorar no nosso presente sobre isso. Não adianta também a gente estar colhendo no presente coisas ruins do nosso passado e continuar plantando coisas ruins aqui no presente. O futuro vai ser horrível, né? Então o passado, ele não tem que ficar martirizando a nossa vida, martirizando a nossa alma. A gente não tem que ficar com excesso de passado, e muito menos excesso de futuro. Ficar, mas lá na frente, mas e se isso, e se aquilo, e se você deixasse de prestar atenção tanto no futuro e focasse mais no presente? Trabalhando o presente, você consegue moldar o seu futuro. Eu vou deixar aqui essa parte da palavra de Deus que diz que nós devemos nos atentar para que Deus conhece tudo aquilo que a gente precisa. Tá bem aqui. A palavra de Deus diz que Ele já conhece e a gente não deve ficar ansioso pelo que a gente vai comer ou vestir amanhã. A gente tem que se preocupar com hoje, porque Deus, Ele já sabe e Ele já conhece do que vai ser o nosso futuro. Essa é a minha reflexão para você hoje. Não se preocupa com o seu passado.
As lições, elas estão te ensinando aqui no seu presente. Não fica se martirizando pelo seu passado e nem fica fissurado no seu futuro. Se concentra aqui no presente. E é nesse presente que Deus vai fazer algo tremendo e poderoso na sua vida. Aliás, esse vídeo vai de encontro a um outro vídeo que eu fiz esses dias falando exatamente de que você precisa ter coragem para dizer que está doendo. Muitas vezes a gente esquece de cuidar da nossa mente. A gente cuida do corpo e não cuida da mente. Aqui eu não quero minimizar o sofrimento das pessoas que estão passando por problemas psicológicos ou problemas mentais, ou passando por uma situação de estresse, ou passando por uma situação de depressão ou ansiedade. Não quero, eu não quero de maneira nenhuma querer minimizar ou explicar isso. Não, de forma alguma. O que eu quero dizer é que nós precisamos viver o nosso presente. Independente se você estiver com depressão, com ansiedade, com estresse, tente viver o seu presente e procure ajuda. Procure um profissional dessa área para ajudar você. Você precisa de ajuda se você estiver passando por esse tipo de problema, de inconstância, certo? Quanto a nós, até o nosso próximo vídeo.